Olá, meus queridos, estamos aqui outra vez com vocês para a gente poder estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor, se relacionar mais com Ele, que mais do que conhecer a palavra, a gente tem que desenvolver um relacionamento com o Senhor. E nós estamos vendo agora nossas lições no livro de Gálatas, né? Vocês devem estar aí acompanhando na revista de vocês. Essa lição número 4, que nós vamos dar uma olhada nela hoje. A gente passou um tempinho afastado aí, né? E a gente estava esperando vocês lá na igreja no que a gente chama de aulão, né? Que o pastor está dando lá sobre ser e fazer discípulos. Nós vimos alguns de vocês lá. Mas, então, como nós estamos tendo esse aulão, eu não vi uma boa turma lá, nós estamos voltando aqui também para manter vocês a par dessas lições, né? Para vocês acompanharem aí em casa, então, né, e não ficar para trás em tudo que anda acontecendo ali na nossa igreja, né? Então é bom que a gente pegue essa lição de hoje e traga para o contexto da igreja, para aquilo que estamos vivenciando hoje ali, e que vocês também devem acompanhar de pertinho, tá bom? Vamos colocar nossas vidas na presença do Senhor para que Ele possa também nos dar iluminação daquilo que a gente vai ver, né? Procurar entender e aplicar na nossa vida. Amém? Esteja orando aí também. Pai Celestial, obrigado, ó Pai, pelo dom da vida. Obrigado, ó Deus, pela liberdade em Cristo. Obrigado, ó Senhor, porque o Senhor nos tornou livres para vivermos, ó Senhor, uma vida plena em Ti. Que possamos a cada dia, Senhor, entender isto. Que possamos a cada dia estar seguindo os Teus passos, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada. Que possamos, ó Deus, sermos verdadeiros discípulos Teus. No Teu nome, ó Jesus, por quem pedimos e agradecemos. Amém. Pois bem, abre aí a tua Bíblia, então, no livro de Gálatas, no capítulo 4. Nós vimos um pouco antes, né, o que estava acontecendo ali com aquela igreja. O pessoal ouviu Paulo pregar a palavra, Paulo ensinou, mostrou o que era de fato o evangelho, né, de Jesus Cristo. Jesus é o próprio evangelho. Mas aquele pessoal que entendeu esta mensagem, daqui a pouco estava esquecendo. Não sei se você lembra lá quando ele fala que Paulo diz assim, né, que eu estou estranhando vocês, que vocês estão depressa, né, estão deixando de seguir aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês foram ensinados. Então Paulo está querendo trazer aquele pessoal à consciência da sua fé, voltar ao seu primeiro amor, entender que eles têm um compromisso ali firmado com Jesus. Por que Paulo está mostrando isso? Paulo mostra a liberdade que nós recebemos em Jesus, e neste capítulo 4, ele vai dizer assim, temos o título aqui, não somos mais escravos, mas filhos. E o texto começa dizendo assim, contudo afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo, mas está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão aos princípios elementares do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Amém. Olha só, que palavra nós podemos estabelecer para nós nesse momento aqui, assim, a partir deste texto. A gente pode ver aqui o que Paulo fala sobre liberdade. Nós temos aqui o que ele está dizendo que nós vivemos um tempo debaixo
da lei, debaixo de escravidão. Mas vindo a plenitude dos tempos, chegou um momento em que Deus tomou a sua providência, não é? E enviou seu Filho Jesus. Ora, Jesus, como nós dissemos, é o Evangelho. Foi ele, é a essência do Evangelho, aquilo que Deus enviou ao mundo para trazer liberdade, libertação ao homem pecador. Nós precisamos entender que o pecado fez de nós escravos, nos separou de Deus, nos afastou de Deus e fez de nós escravos. E como escravo, você entende que o escravo não tem direito algum. Não é? Se você olha para a história, quando você viu sobre questão de escravatura, você via que escravo só tinha obrigações, ele nunca teve direito algum. E Paulo está colocando esta questão aqui para nós, que um dia nós éramos escravos. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus mandou seu Filho, não é? E fez de nós pessoas livres. Por adoção, por nossa fé em Jesus, nós fomos adotados e fomos feitos filhos de Deus. Então ele diz aqui essa questão muito clara para nós, não é? Que nós experimentamos esta liberdade foi em Jesus Cristo. Muitas vezes a gente quer falar que a nossa liberdade está ligada àquilo que nós fazemos. Existem pessoas que acreditam nisto, que a liberdade dele é ele que promove, é ele quem pode realizar coisas que o levam a ter liberdade. Ele acredita na sua própria justiça. Há homens que acreditam na sua própria justiça. Há homens que se acham bons demais. Há pessoas que se acham justas. Há pessoas que acham que pela maneira como elas vivem, elas já alcançaram a graça de Deus e já herdaram os céus, né? Mas a verdade é que elas continuam sendo escravas, porque a justiça do homem, aquilo que o homem crê que ele pode fazer para alcançar liberdade, não leva à liberdade, não é? Só o mantém como escravo. E ele jamais vai poder alcançar uma liberdade, jamais vai poder alcançar uma condição de livre se não for em Jesus Cristo. Então, Paulo está falando para aquele pessoal da igreja da Galícia, outra vez, olha, vocês têm que entender isto, vocês não podem voltar atrás. Vocês estão querendo agora voltar a realizar festas, celebrações, algumas coisas, ritos, não é? Acreditando que isto está deixando vocês bem na presença de Deus, e nada disto pode deixar vocês na presença de Deus, pode levar vocês à presença de Deus, nada. É interessante nós pararmos e pensarmos nessa questão da liberdade, né? O que é a liberdade para você? O que é ser livre? Né? Eu já vi escrito assim em algum lugar que diz assim que pessoas acreditam que a liberdade é ela poder fazer o que ela quiser. Então a liberdade para muitas pessoas é isso, é poder fazer o que quiser. Não é? Quando, na verdade, isto não é de fato liberdade. Não é? Liberdade é quando você de fato tem controle em não fazer as coisas que você quer fazer, que na realidade te trariam prejuízos muito grandes. Liberdade é você poder escolher aquilo que vai trazer vida para você. Não é simplesmente fazer tudo o que tem na tua cabeça e tá bom por aí não, né? Então Paulo está mostrando esta questão da liberdade para aquele pessoal. Agora pensa aí, né? A liberdade e o escravo. É interessante que ninguém quer ser escravo, né? A liberdade é algo que todo mundo busca. Todo mundo busca. Ninguém quer ficar debaixo de jugo, de opressão, né? Então existe até uma história de um escravo, Solomon Northup. Ele era um escravo em Nova York e ele tinha alcançado a sua liberdade. Ele já tinha conquistado a sua liberdade. Era uma situação assim que ele podia
era documentado e tudo, então ele podia ter o seu direito de ir e vir, não é? Sem que fosse incomodado. Ele era um homem livre, totalmente livre. Isso aconteceu por um bom tempo, e diz que essa história é narrada em 1841. Alguns mercadores o enganaram. Enganando Salomão, levaram ele para o sul, onde a escravatura ainda imperava, né? E lá eles venderam ele como escravo. E ele ficou como escravo ali por 12 anos. Ele tentava provar a sua condição de homem livre, né? Mas não conseguia provar isto. Levou então esse período todo de 12 anos. E ele desejava de fato voltar a conviver com sua mulher e seus filhos. Então, num desses momentos assim bem desesperado e com medo já de não ver mais a sua mulher e seus filhos, não é? O Salomão fala assim: eu quero viver, eu não quero sobreviver. Então, de fato, ele está dizendo o quê? Que escravo sobrevive e o livre, a pessoa livre, ela vive. Salomão, naquela condição, fala: eu não quero mais sobreviver, eu quero viver. E viver para ele era o quê? Era ter liberdade. Então coloca isso no teu coração. Vida é sinônimo de liberdade. E Cristo veio dar vida. Ele veio dar liberdade. Não é isso? Então a gente precisa entender isso. Agora também, galerinha, nós precisamos ver um negócio, não é? Nós somos discípulos de Jesus? Somos. E como discípulo dele, como que deve ser então a nossa maneira de ver e entender a nossa liberdade? É eu fazer tudo que eu quero também? Não, não é não. Existem princípios bíblicos e tudo, né? Existem pessoas que querem nos orientar dentro da nossa liberdade para que a gente seja verdadeiros discípulos. E tem havido essa proposta na nossa igreja. Está havendo esse ensino de você que já é livre, que já foi resgatado por Jesus, está havendo esse ensino para que você seja um discípulo de Jesus. Paulo olha para aquele pessoal lá e fala assim: olha, se você vê no 4,16 aí, no 4,16, ele vai dizer: será que me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? Aquelas pessoas, quando Paulo começou a falar a verdade para eles, eles acharam que Paulo estava exagerando. E estavam considerando já Paulo um inimigo deles. E Paulo fala assim: será que me tornei vosso inimigo por falar a verdade? No discipulado de Jesus, você vai aprender sobre a verdade. E às vezes tem verdades que podem machucar a gente, que podem assim exigir mudanças nossas, não é? E a gente vai falar: não, esse pastor, esse professor aí está exagerando nisso, não é? Não precisa disso tudo não. Mas olha só, seguir a Cristo e ser um discípulo de Cristo exige de você mudanças. Então, se chegar alguém para você e falar para você que algo precisa ser mudado, não leva mal essa pessoa, não tenha ela em má conta contigo, não. Ela está querendo o teu bem, não é? Ela quer fazer de você um discípulo. Então, assim, Paulo está mostrando isso aqui para eles. Olha, eu falei para vocês a verdade. Ao contrário, como diz o 17, algumas pessoas que elas chegam, falam coisas que agradam a você, falam coisas que você quer ouvir de fato, né? Vão te elogiar, vão falar que você tá bonitinho ou bonitinha daquele jeito, né? Que você deve fazer o que você quer na sua vida mesmo. E de repente essas pessoas, elas assim, podem vir parecidas com boas intenções, mas elas não querem de fato o seu bem. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele ouve o que Cristo tem a falar para ele. Cristo sim tem boas intenções, né? E ele te chama para ser o seu discípulo também. Uma pessoa que quer ser discípulo de Jesus, ele precisa aprender, sendo discípulo, ele precisa aprender a questão de ter integridade.
Não é simplesmente, às vezes, como diz aí na tua revista, assim, é uma veste religiosa, né, que usamos ocasionalmente, né? Às vezes a gente aparenta tanta coisa, não é? E de repente não é aquela aparência que está mostrando quem você verdadeiramente é. A integridade uma condição daquele que quer ser discípulo de Cristo. Isso passa a ser um estilo de vida de uma pessoa, ter integridade. Paulo mostra isso para aquele povo e mostra para a gente também. Nós também precisamos, como discípulos de Cristo, nós fomos gerados por Ele. Paulo fala assim para aquelas pessoas: meus filhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo ser formado em nós, meus queridos, é a gente ter a mente de Cristo. O discípulo, ele quer pensar e agir como pensa e age o seu mestre. E Paulo está falando aqui para eles assim: olha, eu queria gerar vida em vocês, queria mostrar isso para vocês, que Cristo seja formado em vocês, que vocês tenham a mente de Cristo, que vocês entendam o que é de fato Cristo e o seu Evangelho. Então, assim, nós precisamos entender que, como discípulos de Jesus, como pessoas libertas por Jesus, nós precisamos também ter a mente de Cristo em nós. Pensar como Jesus, agir como Jesus. Nós precisamos entender que a submissão e a obediência ao ensino deste que nos libertou é que vão nos levar a crescer, é que vão nos levar a ter o caráter de Cristo, que é o nosso mestre, não é? E nós precisamos entender também que precisamos mudar e reconhecer que mudar é necessário como discípulos de Cristo. Não é nenhuma fraqueza. Às vezes as pessoas falam assim que não, você reconhecer que está errado, você reconhecer que precisa mudar, isso é uma fraqueza. E não é, de forma alguma, não é fraqueza de caráter. Antes, isto é sinal, né, de amadurecimento, de sabedoria. E aquele que quer ser discípulo de Jesus, liberto por esse Jesus, ele quer também, né, amadurecer, ele quer ter sabedoria. Então, meus queridos, nós precisamos experimentar a liberdade que nós temos em Cristo. Nós precisamos experimentar sendo verdadeiros discípulos dele, moldando o caráter de Cristo em nós, obedecendo a Cristo, levando em consideração que o que ele fez por nós na cruz foi o necessário para nos tornar livres de toda e qualquer condenação. Que você possa entender isto, então, e que possa viver esta liberdade. Vive esta liberdade em Jesus. Vive esta liberdade que, como discípulo de Jesus, goze das maravilhas que você pode ter em Jesus Cristo. Ele fala assim, Jesus é maravilhoso, né? Na liberdade que ele nos deu, ele fala assim para nós: olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ter vida em abundância é ser discípulo de Cristo e experimentar a sua liberdade. Então seja, não é, aquela pessoa que de fato convida Jesus todos os dias a fazer em transformações em sua vida. Seja aquela pessoa que convida Jesus a mudar teu caráter e colocar em você o caráter de Jesus. E você com certeza vai viver uma vida de liberdade maravilhosa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você possa de fato estar experimentando a liberdade em Cristo todos os dias. Que Jesus te abençoe. Amém? Até mais.